Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, né? Nós estamos aqui com os companheiros daqui de São Mateus, com o nosso querido companheiro da Bahia. É Bahia, não é, Fernando? É Bahia, Fernando, que nos dá o prazer de estar conosco, né? Queremos agradecer a presença de todos os companheiros do Antônio de Pádua, da Casa do Chico. E essa noite a gente tem a grata satisfação de receber, para falar para nós, o querido Rossano Sobrinho, natural de Espera Feliz. Ele é escritor, educador e psicanalista e palestrante. Como espírita, além de médium, é expositor e autor de livros. Está vinculado à Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade da cidade de Espera Feliz, em Minas Gerais. Ele tem um canal no YouTube chamado Rossano Sobrinho, onde apresenta um quadro com o título Dimensões do Espírito. Rossano já publicou 12 livros através de editoras de Minas Gerais e São Paulo. Os mais recentes são Mentes Limpas, pela editora Planeta e Selo Academia, e o livro Saia do Controle, pela editora Defu. Tem realizado palestras e seminários em escolas públicas e particulares, clubes de serviço, faculdades e templos de casas espíritas nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. A quem agradecemos imensamente a boa vontade com que ele nos atendeu, tão logo a gente entrou em contato com ele, né? Já estávamos aqui antes conversando, e eu disse para ele que a intenção, primeiro creio, a qual as nossas casas fazem parte, era trazê-lo para uma jornada espírita. Mas isso não vai faltar a oportunidade de acontecer, né? Então, para darmos início aos nossos trabalhos, nós vamos pedir ao nosso querido Adriano que, por gentileza, faça a leitura inicial e a prece, e depois, Rossano, eu te passo a palavra, e a palavra é toda sua, tá bom? Deixa eu lembrar uma coisa, queridos. O Rossano se disponibilizou a responder algum questionamento sobre o tema, ou um outro tema, ou algum questionamento que alguém tenha. É só deixar a pergunta aqui no link, na mensagem do aplicativo, que eu repasso para ele no final da palestra. Bom? Adriana, com você. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a esse momento com Cristo. Nós faremos hoje uma leitura do Caminho, Verdade e Vida, escrito pelo médico Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Convém refletir. Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se mirar. Está em Tiago 19. Analisar, refletir, ponderar são modalidades do ato de ouvir. É indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que a rodeiam. Sem observação, é impossível executar a mais simples tarefa no Ministério do Bem. Somente após ouvir com atenção, pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Quem ouve, aprende. Quem fala, doutrina. Um guarda, outro espalha. Só aquele que guarda na boa experiência, espalha com êxito. O conselho do apóstolo é, portanto, de imorredora oportunidade. E forçoso é convir que, se o homem deve ser pronto nas observações e comedido nas palavras, deve ser tardio em irar-se. Certo, o caminho humano oferece diariamente variados motivos à ação enérgica. Entretanto, sempre que possível, é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte, porquanto, por vezes,
surge a ocasião de exame mais sensato e a razão da ira desaparece. Tenhamos em mente que todo homem nasce para exercer uma função definida. Ouvindo sempre, pode estar certo de que atingirá serenamente os fins a que se destina. Mas falando, é possível que abandone o esforço ao meio, e irando-se, provavelmente não realizará coisa alguma. Elevemos os nossos pensamentos em sintonia com o alto, a espiritualidade amiga que esteja conosco, para nesse momento aprendermos a lição da noite. Que possamos juntos aqui reunirmos as energias necessárias para o benefício de todo o planeta, para o benefício de todos nós, nessa estrada evolutiva e nessa transição tão necessária a todos nós. Que a paz do Cristo esteja nesse momento conosco e que as nossas mentes e os nossos corações estejam abertos para que possamos aprender a lição da noite e colocarmos em breve em prática. Pois as palavras são importantes, mas as ações são fundamentais na nossa jornada. Que Jesus esteja conosco, que os bons anjos possam aqui iluminar o palestrante da noite, trazendo em seu verbo o ensinamento necessário e a dose do medicamento a cada um de nós. Que assim seja. Graças a Deus. Lembrando, então, aos nossos amigos que, por gentileza, ponham os seus microfones no silencioso e que o nosso companheiro se for responder algum questionamento que alguém tenha a fazer no final da palestra. Ossano, a palavra é toda sua. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nossos votos de muita paz, que possamos manter a sintonia com o Mestre Divino. E minha gratidão profunda a Tereza, que foi esse canal para que eu, na noite de hoje, pudesse estar com vocês, com os queridos irmãos da Casa Espírita Francisco Cândido Xavier, com os irmãos do Centro Espírita Antônio de Pádua e outros que, porventura, nos honram com a presença de outras casas. Vocês sinalizem, porque a gente fica muito preocupado com som e imagem, então fiquem muito à vontade para me interromper se houver algum problema, tá? Porque a gente fica do lado de cá sem saber se está tudo se processando bem. Estão me ouvindo bem, né, Tereza? Está tudo tranquilo, né? A temática da noite é o pensamento espírita. Então, como a Tereza sinalizou, nós vamos aí uns 40 minutos em abordagem linear, após o que eu abro para perguntas, caso vocês desejem participar. Não tendo pergunta, eu fecho às 20h30, ok? Nós vamos começar vai ser uma fala bem informal, né? Bem aconchegante, porque eu estou vendo cada um na intimidade do seu lar, então nós vamos ter uma fala bastante informal, bastante fluente, para que cada um possa receber a mensagem aí na intimidade do lar da forma mais agradável possível. Começaremos comentando que nós vemos o mundo, nós vemos a vida através de modelos conceituais. O que são modelos conceituais? Paradigmas, formas específicas de encarar a realidade. Nós vemos, por exemplo, desde a antiga Grécia, aqueles filósofos que acreditavam que a vida era constituída apenas de átomos, vácuo e movimento. Leucipo e Demócrito eram filósofos da physis, da natureza. Então, pelo prisma do atomismo, eles enxergavam a vida acreditando que somente a matéria era a realidade existencial da criatura humana. Mas depois surgem figuras como Sócrates, como Platão, trazendo já uma visão mais aprofundada, vem nos falar de um modelo
idealista, concebendo o mundo das ideias, Sócrates chega a se aconselhar com o seu anjo guardião, com o espírito que o acompanhava, trazendo ideias fantásticas, como a ideia do autoconhecimento, retirando do oráculo de Delfos a grande proposta do conhece-te a ti mesmo, a ponto de Allan Kardec, o codificador, apresentar Sócrates e seu discípulo Platão como os precursores da ideia cristã e da ideia espírita, conforme podemos ver no início do Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós vemos que o mundo nós o enxergamos por esses conceitos, por esses paradigmas. Então o Espiritismo é também um paradigma, é um modelo conceitual através do qual nós buscamos entender a realidade existencial. Os próprios filósofos já diziam que uma vida que não pode ser compreendida não merece sequer ser vivida. E o Espiritismo nos traz justamente um paradigma eminentemente racional da realidade. Ele rompe com o casulo do religiosismo, convidando as criaturas a pensar, a raciocinar, dizendo que fé e razão podem caminhar totalmente juntas. Tanto é que no frontispício de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos a grande máxima, né? Fé inabalável, somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Quando eu li isso pela primeira vez, eu fiquei impactado, porque eu estava diante de uma proposta que não anulava a razão, enquanto que muitas outras correntes religiosas se debatiam contra a racionalidade. O Espiritismo nos convida a nos utilizarmos da ferramenta da razão para caminharmos com segurança, ainda que Deus esteja para além da razão, porque a razão humana não consegue absorver, embarcar em totalidade a realidade divina profunda, mas Deus não anula a razão. Ela é sim uma ferramenta através da qual nós podemos entender a vida. Então o Espiritismo se nos apresenta com um novo paradigma conceitual, unindo ciência, filosofia e religião. Porque o Espiritismo se apresenta como uma religião natural, fundamentado nas leis naturais, também como uma ciência investigativa e como uma filosofia da alma. O Espiritismo propõe a Allan Kardec, o seu organizador, caminhará sempre lado a lado com a ciência. E se a ciência provar que nós estamos equivocados em algum ponto, devemos abandonar este ponto e seguir a ciência. É o modelo espírita, é o paradigma espírita. Devemos lembrar também que o Espiritismo é a revelação da verdade. Se Moisés, nós temos ali a presença da justiça e da lei, se em Jesus e no Evangelho nós temos a presença do amor, nós temos, com a vinda do Espiritismo, a revelação da verdade. Por sinal, o Espiritismo é a consolidação, a confirmação de uma promessa de Jesus, presente no Evangelho de João, nos capítulos 14 e 16. Jesus teve a oportunidade de dizer: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, o Consolador, o Paracleto, relembrará tudo o que eu disse e dirá novas coisas. Então chega o Espírito da verdade, que se torna aquele que conduz toda a codificação espírita. É o Espírito Verdade que orienta Allan Kardec, que o ajuda a publicar, no dia 18 de abril de 1857, o livro básico da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. E Jesus teve a oportunidade de dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
nós nos perguntaríamos, onde está essa verdade? Allan Kardec trabalha essa temática, mostrando que não é fora da igreja que não há salvação. Porque a igreja, qual igreja? Qual teologia? E nem fora de uma verdade X, Y ou Z. Mas nós vemos aqui a verdade dentro da criatura humana, a busca interior. Porque, segundo a questão 621 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus, os espíritos superiores sinalizam dentro do homem, na consciência. Então, a busca pela verdade é uma busca para dentro. O ser humano precisa penetrar na intimidade de si mesmo, a fim de ir identificando a lei divina. Bem, esse paradigma espírita que propõe o conhecimento da verdade para atingir a libertação, a vitória sobre os vícios, sobre a falta de sentido existencial, sobre as angústias. Esse paradigma ele é muito harmônico, fundamentando-se sobre alguns postulados específicos. Vamos visitar um pouco cada um desses postulados, e como eu disse, ao final, qualquer dúvida, vocês podem perguntar, ou sobre qualquer outro tema. O primeiro postulado espírita é a existência de Deus. O Espiritismo vem nos trazer uma ideia linda sobre a divindade. Porque ao longo dos milênios da civilização, Deus foi muito feito à semelhança da limitação humana. Como disse Voltaire, o grande pensador francês, eu não creio no Deus que os homens fizeram, eu creio no Deus que fez os homens. Porque ao longo dos milênios nós construímos um Deus à nossa imagem e semelhança. Se nós somos seres vingativos, o nosso Deus é vingativo. Se nós somos seres cruéis, o nosso Deus é cruel. Mas o Espiritismo vem apresentar Deus de uma forma maravilhosa. Não como um ser sentado no trono de barbas longas, mas como a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas. O supremo amor e a suprema justiça. Um pai de todos, não um pai de alguns. Porque nós podemos ver nos primórdios da civilização humana um Deus muito particular, um Deus de tribos, um Deus que privilegiava um povo em detrimento de outros. O Espiritismo transcende esse modelo conceitual. Na verdade, Jesus já transcendeu esse modelo. Ao orar o Pai Nosso, ele não fala meu Pai, ele diz Pai Nosso que estás nos céus. Já trazendo uma ideia da paternidade divina. E talvez se fosse hoje, Deus não seria apenas Pai, mas seria também Mãe. Porque aquela é uma visão ainda limitada aos conceitos da época, ao machismo, né? Ao domínio do masculino sobre o feminino. E hoje, cada vez mais, nós vemos a busca pelo equilíbrio do feminino e do masculino. Sumiu a imagem da Tereza aqui, mas vocês continuam me ouvindo normalmente, né? Me deem um retorno aí. Estão me ouvindo, né? Tá tudo ok? Sim. Ok. Essa ideia de Deus, amor, bondade, justiça, com essa ideia o Espiritismo vai desconstruindo alguns mitos, como a ideia da condenação eterna, né? A figura de Satanás que duela com Deus, porque o Espiritismo vai trazendo também elementos racionais, científicos, né? Como que Deus poderia estar duelando com o mal num nível assim de poder, se Deus é o construtor do universo, se a Terra é um planeta que circula em torno de uma estrela de quinta grandeza na periferia da Via Láctea, que é apenas uma entre tantas outras galáxias, então nós vemos que o Senhor do Universo, dentro do paradigma espírita, não é um ser limitado a um planetinha, é o Senhor dos sóis, das galáxias, dos mundos
de todas as dimensões do universo, dos quadrantes do universo. E a condenação eterna seria um contrassenso, algo que levaria Deus a perder o trono da sua suprema sabedoria e bondade. Não existe o inferno eterno. São mitos bíblicos. Mito não é uma mentira. Mito é um símbolo. O inferno existe. O inferno vem de inferior. Tudo aquilo que é inferior é pertencente ao inferno. Mas não é eterno. Pode significar um longo período, mas não algo infinito, porque a misericórdia divina se estende sobre todas as criaturas, dando oportunidade de revisarem os seus passos. O segundo postulado desse paradigma espírita é a imortalidade da alma. O Espiritismo nos fala da vida espiritual, mas com uma beleza incomum, enquanto muitas religiões literalistas nos falam de um céu contemplativo, onde os eleitos usufruem de todos os prazeres, enquanto os outros queimam nas labaredas infernais. O Espiritismo nos fala de um céu onde há muito trabalho, porque Jesus falou: o meu Pai até hoje trabalha, e eu também trabalho. Céu e inferno, portanto, são conceitos que devem ser entendidos à luz da razão. A imortalidade da alma vem sendo paulatinamente comprovada por inúmeros cientistas. Não podemos dizer que a ciência já aceita a imortalidade da alma, porque não existe a ciência. Existem os cientistas. Então nós vamos encontrar alguns cientistas, sim, que acreditam na imortalidade através de pesquisas sérias, de terapia de vidas passadas, de experiências de quase morte, de outras pesquisas, mas há cientistas ateus também. Então nós estamos paulatinamente, os cientistas estão contatando essa realidade, e a gente acredita que não demorará tanto para o Espiritismo não ser apenas um conteúdo do movimento espírita, mas um conteúdo presente também nas academias. Nós precisamos entender que o Espiritismo não é uma simples religião de um gueto, de um grupo, mas é a ciência da alma, e que iluminará a Terra. Não significa que todos se tornarão espíritas militantes, mas que esse conhecimento, assentado sobre as leis naturais, estará presente em toda parte, e a própria ciência se unirá a esses conhecimentos. Então, a imortalidade da alma, à luz do Espiritismo, é a continuidade da vida, das lutas, do trabalho, da melhoria progressiva, porque o Espiritismo nos fala desse progresso, nos oferece um sentido existencial. A vida na Terra, por mais dolorosa que seja, ela transcende a matéria. Nós devemos olhar para a vida material como apenas um material pedagógico a serviço do nosso desenvolvimento intelecto e moral. O outro postulado da doutrina espírita é a lei biológica da reencarnação, a bênção da reencarnação. Vejamos, meus irmãos, como um postulado pode sintetizar em si mesmo a misericórdia de Deus e a justiça de Deus. Porque a reencarnação, ela é justiça, no sentido de que nós colhemos semeaduras pretéritas, de que nós estamos hoje colhendo semeaduras de outras vidas, e ao mesmo tempo é misericórdia, porque nos oportuniza a prosseguir semeando. Na medida que nós vamos praticando o bem, fazendo o bem, desenvolvendo, nós vamos suplantando as semeaduras negativas de outras reencarnações. Então, a reencarnação precisa ser sempre estudada à luz da lei de causa e efeito, porque senão será nula. Dizem que um grande cientista, estudioso da reencarnação, esteve no Brasil, em São Paulo, e na oportunidade levaram Chico Xavier para estar com ele. E a questão que Chico abordou com ele, a primeira questão que o Chico perguntou: doutor,
o senhor está estudando a reencarnação à luz da lei de causa e efeito? E ele falou, não, estou estudando a reencarnação, os fatos, a comprovação da reencarnação. E o Chico falou, olha, sem a lei de causa e efeito, será de pouca utilidade. Nós precisamos entender a reencarnação à luz desse mecanismo, do que fizemos no passado, retornando sobre nós, a fim de que a gente possa trabalhar a nossa melhoria íntima. E, através da reencarnação, é que nós desenvolvemos os nossos talentos, as nossas habilidades, é que nós entendemos a diversidade de conhecimento, de evolução na Terra, porque uns sabem tanto, outros sabem tão pouco, porque uns são tão burilados, avançados, antenados com os conceitos superiores e outros tão atoleimados, com tantas limitações. Por que uns nascem saudáveis, em famílias harmoniosas, em países tranquilos, onde tudo flui muito bem, e outros em contextos tão difíceis, constrangedores, com extrema carência, com extremas limitações? Tudo isso é obra da lei de causa e efeito, que não se trata de castigo divino, mas de reeducação espiritual. Deus não está para nos castigar. Inclusive, o conceito de pagamento de dívida já é um conceito bem superado, que alguns espíritos apresentaram na codificação kardeciana. Mas era um conceito meio mais religiosista. Hoje nós entendemos que nós não estamos na Terra para pagar, nós estamos na Terra para nos reeducarmos. O bem que se faz anula o mal que se fez. E nós vamos caminhando aos poucos nesse processo de reequilíbrio perante a lei divina. O Espiritismo nos traz também o conceito da mediunidade. A mediunidade é esse sexto sentido que nos possibilita o intercâmbio com as dimensões espirituais. Através da mediunidade, comprova-se a imortalidade da alma. E aí estão tantos médiuns trazendo tantas informações preciosas. Destacaríamos a figura do apóstolo da mediunidade, o apóstolo do amor, Francisco Cândido Xavier, que nos deixou cerca de 500 livros sobre literatura, história, poesia, ciência. Chico, que tinha apenas 4ª série, foi esse canal da espiritualidade maior, deixando uma literatura vastíssima que complementa a codificação. Livros que devem ser estudados, analisados, a série André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, com o nosso lar, os mensageiros, missionários da luz. Não podemos perder essas obras como referência, porque André Luiz descortinou a vida no plano espiritual. Através da mediunidade, nós sentimos a presença dos benfeitores, ouvimos, vemos, sentimos, captamos, psicofonamos, psicografamos, porque através da mediunidade, os anjos da guarda, os mentores, os nossos guias nos amparam, nos assistem. Quem nunca teve uma intuição? Quem nunca sentiu a presença de um benfeitor? Quem nunca ouviu uma orientação específica no momento que mais precisou? A mediunidade é esse canal abençoado, através do qual nós vamos fortalecendo a nossa fé e prosseguindo. Mas é importante dizer, como esclarece o Espírito Viana de Carvalho, que a mediunidade é a orla do caminho. O caminho é a doutrina. A mediunidade é a moldura do quadro. A tela é a doutrina. Não nos fixemos nos fenômenos. Eles são apenas canais para que o conhecimento que liberta e cura de dentro para fora possa ser internalizado, gerando a nossa renovação íntima. O Espiritismo também, há mais de 160 anos, nos fala da pluralidade dos mundos habitados. Quando ninguém cogitava da vida fora da Terra, da vida inteligente, ousadamente os Espíritos já falavam, relembrando o ensino de Jesus,
de que na casa do Pai há muitas moradas, que não somos somente nós, os seres inteligentes do universo, que a Terra não é o epicentro do universo, que há muitas outras civilizações. E desde a época de Kardec já ocorriam comunicações de seres de fora da Terra, de seres de Júpiter, por exemplo, que se comunicavam na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E quando se fala de vida extraterrestre, sem viajar na maionese, é uma notícia de grande esperança para nós, porque é conceber que existem humanidades mais avançadas e que nós estamos aqui na Terra e podemos contar, de uma forma ou de outra, com esses irmãos mais avançados, né? Quem sabe, dentro de algum tempo, até numa presença mais ostensiva e explícita junto de nós. O epicentro do Espiritismo, além desses 5 postulados que comentamos en passant, existência de Deus, imortalidade da alma, reencarnação, comunicabilidade com os espíritos e a pluralidade dos mundos habitados, está na proposta de fora da caridade não há salvação. Relembrando o conceito do apóstolo Tiago, de que a fé sem obras é morta. Então, nós vemos que a prática do bem é o que nos interessa. Muito acima de rótulos religiosos, de louvaminhas. Um cientista que está dentro de um laboratório trabalhando na criação de uma vacina, ele pode estar muito mais em sintonia com Deus do que muitos nós religiosos, né? Que muitas vezes estamos dentro dos templos de pedra, mas sem aquela entrega profunda ao Criador. Abro um parênteses até para deixar aqui esse registro, né? No dia de hoje, a primeira brasileira vacinada, e sem qualquer vinculação, conotação política, minha visão, à luz do Espiritismo, é que nós devemos ouvir a voz da ciência, né? Nós não devemos ficar presos a essas lutas nesse campo de políticos e ouçamos a ciência, porque o Espiritismo respeita profundamente a ciência. Nesse sentido, é um dia de alegria para nós que essa vacina chegue aí como algo positivo para todos nós. A caridade, ela precisa ser entendida como algo muito importante, mas não a caridade de hora marcada, né? Aquela caridade de dar só uma cesta básica, um prato de sopa. Isso tudo é muito importante. Mas a caridade é aquilo que está na questão 886 de O Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec pergunta o que é caridade conforme entendem os espíritos superiores, conforme entendia Jesus. E os espíritos superiores respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, caridade não é apenas aquele momento de hora marcada, porque às vezes você ajuda na promoção social do centro, e deve ajudar, e deve participar, mas trata o seu funcionário de qualquer maneira, no coice, né? Às vezes você não tem a delicadeza, a gentileza, a paciência para ouvir. A caridade é muito mais do que dar coisas. A caridade é dar-se, é oferecer uma atenção, um cuidado, né? É nós desenvolvermos a amabilidade. Então, não fixemos. E outra coisa que eu vou dizer para os queridos irmãos: ninguém deve fazer caridade para herdar o céu. A caridade é o próprio céu. Quando nós praticamos o bem, acendemos a luz na nossa própria alma. Porque, como já vimos, o céu não é um espaço geográfico, é um estado consciencial. Então, a caridade é o céu. A prática do bem é o céu. Caridade o tempo todo. Bondade para com todos, não só para com os pobres. Benevolência para com todos, dizem os Espíritos. Porque às vezes é muito fácil estender a mão para quem está caído, mas é difícil prestigiar, por exemplo, quem está melhor do que nós. Isso também é caridade, né?
Alguém, por exemplo, chega para comentar a desgraça de outrem e aquilo vira assunto, uma novela, a gente dá ouvido. Mas quando alguém faz um comentário positivo, você lembra de fulano? Fulano está bem, estudando nisso, fazendo aquilo. A gente às vezes tem dificuldade de prestigiar, porque o ego fala mais alto. Então, caridade também é prestigiar aquele que está até melhor do que nós. Indulgência para com as imperfeições alheias, isso não é fácil. Dizem os espíritos que quanto mais nós desenvolvemos numa área, mais nós costumamos ficar intolerantes. Se você domina aquela área, você fica intolerante com quem não sabe. Então, indulgência, tolerância, paciência com aqueles que não dominam de repente o que nós dominamos. Então, indulgência com as imperfeições alheias. Ter essa paciência de compreender que cada um está no seu ritmo evolutivo. E perdão das ofensas. E perdão não é fácil. Perdonare, do latim, per in derredor. Donar é doar. Doar completamente. Muita gente tem dificuldade de perdoar, porque acha que perdoar é aceitar o erro do outro. Não. Perdoar é compreender que cada um é o que consegue ser. Que cada um está no seu nível evolutivo. E deixar que a vida, a lei divina, cuide de cada um. Não ficar carregando mágoas, mas águas na intimidade de si mesmo. Nós devemos nos libertar, compreender que o inimigo de hoje pode ser um amigo de amanhã. Olha o que Jesus nos propôs, né? Perdoar 70 vezes, 7 vezes. Uma vez uma senhora foi até Chico Xavier e falou assim: Chico, pelos meus cálculos, o meu marido já errou comigo mais do que manda o Evangelho perdoar. Eu fiz os cálculos e ele já vacilou comigo mais de 490 vezes. O que eu faço? E Emmanuel estava perto e disse: meu irmão, diga a ela que é 70 vezes, 7 vezes cada ofensa. Então, o perdão é um exercício diário, de paciência, de tolerância. Bem, dentro dessa proposta da caridade, atrelada a ela, nós temos que realizar aquele processo de autoconhecimento. Na questão tão divulgada, né, de O Livro dos Espíritos, qual o meio prático mais eficaz de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal, os Espíritos disseram o pensamento que eu citei no início do estudo: um sábio da antiguidade, evolui-se, conhece a ti mesmo. Nós precisamos realizar essa viagem para dentro, para irmos vencendo as nossas limitações. E como fazer? Nós até escrevemos um livro, eu gostaria até de mostrar para vocês, mas ele não está. Só um segundinho que eu quero mostrar para vocês. Isso aqui é o nosso mais recente livro, o livro Saia do Controle, pela editora do Foco. Esse livro tem como subtítulo um diálogo terapêutico e libertador entre a mente e a consciência. Nesse livro nós abordamos 4 temas específicos. Na primeira parte do livro nós fizemos um estudo sobre a mente, né? Dentro dessa proposta do autoconhecimento. O que é a mente, como a mente funciona, o que são pensamentos, o que são emoções, como gerenciar os pensamentos, como sairmos da impulsividade que muitas vezes nos domina, né? Como diz o Espírito Camilo, antes de qualquer ação devemos perguntar: e depois, né? Depois de falar aquela coisa, depois de agir assim, como nós estaremos? Na segunda parte da obra nós fizemos um estudo sobre saúde à luz do conhecimento espírita, conceito de saúde, conceito de doença, conceito dos chakras, como funcionam os chakras e a saúde e autoestima, cura profunda, né? O que é a cura profunda?
profunda, a grande mudança que devemos realizar em nós para atingirmos a saúde. Na terceira parte do livro, nós falamos sobre relacionamentos, né? Que é um desafio para muita gente, não só relacionamento conjugal, mas relacionamento familiar. Falamos sobre solidão, né? Como vencer a solidão. E encerramos o livro com a proposta da meditação. Eu proponho 15 minutos diários de meditação. Inclusive, no nosso canal, que a Tereza citou, né? Basta pesquisarem no YouTube depois aí do estudo, canal Rossano Sobrinho. Esse lá, canal Rossano Sobrinho. Tem lá 15 minutos de meditação com Rossano Sobrinho. Eu vou explicar a importância da meditação para o processo do autoconhecimento. Meditar são 3 coisinhas. Ficar observando a respiração, senta num lugar tranquilo ou deita, fica observando a respiração, sentir o corpo dos pés à cabeça e os pensamentos que vierem, deixar passar. E apenas isso. Os pensamentos não vão parar, e nem parem a mente à força. Quer dizer, o pessoal diz, eu tenho que ficar ali sem pensar em nada? Não, não é nada disso. É ficar observando a respiração, os pensamentos. Então, essa prática leva a desacelerar a mente, a acalmar a mente, a sair dessa agitação. No nosso canal tem um áudio, 15 minutos de meditação com Rossano Sobrinho. Basta você clicar lá e ouvir o áudio, onde eu vou dando as coordenadas para a mente desacelerar. Com a meditação, nós atingimos algo muito importante, que é a libertação dos pensamentos negativos. Um pensamento gera uma reação neuroquímica. Um pensamento negativo, uma reação neuroquímica negativa, que é uma emoção negativa. Com a meditação, a gente sai dos pensamentos negativos, principalmente das emoções negativas. Os pensamentos podem vir, mas não nos dominarão. Nós teremos condição de observá-los, porque nós temos pensamentos, diz o Espírito Joana de Ângeles, mas não somos os pensamentos. Nós temos emoções, mas não somos as emoções. Então a meditação é a ferramenta. Algumas pessoas me dizem, Rossano, eu leio muito sobre autoconhecimento, eu leio os livros espíritas, o difícil é como fazer. Então a meditação é uma ferramenta prática de como fazer para gerenciar o nosso emocional. Porque muitas vezes nós estamos dominados pela mente. Os pensamentos vêm e nos arrastam. E nós ficamos ao sabor da impulsividade. Então a meditação praticada diariamente. Nós estamos vivendo numa sociedade com um excesso de estímulos audiovisuais. As pessoas estão muito aceleradas. Para vocês entenderem como isso funciona, uma mente acelerada gera insatisfação. Insatisfação gera ansiedade. E ansiedade é a plataforma dos transtornos emocionais, dos transtornos mentais. Daqui a pouco o indivíduo não dorme bem, só com remédio. Daqui a pouco o indivíduo é dominado por fobias, por medos, porque passa a ser dominado pela imaginação. O problema da criatura humana é que nós misturamos imaginação com realidade. E passamos a sofrer, talvez, por coisas que nunca chegarão. Mas se acontecer tal coisa, mas se, se. Nós devemos viver o momento presente. O médium Divaldo Franco cita isso. Deixa para ficar desgraçado quando a desgraça chegar. Porque pode ser que ela nunca venha. Mas é a mente. A nossa mente é virtual. A gente assiste um filme, uma novela e chora, mesmo sabendo que é ficção. Por quê? Pensou, sofreu. A mesma coisa com os pensamentos negativos. Aqui, próximo à nossa cidade,
na cidade de Guaçuí, Espírito Santo, houve um fato muito curioso e triste. Uma senhora precisava passar por uma cirurgia. E nesses dias de Covid, ela foi ficando mal, tensa, nervosa, porque tinha que fazer uma série de exames. E ela foi ficando tão tensa, imaginando que ia pegar Covid, que no dia dos exames, que ela deveria se internar para fazê-los, para passar por uma cirurgia, ela teve um AVC. Foi para o hospital, ficou 2 semanas e saiu do hospital na cadeira de rodas. Sem Covid, mas na cadeira de rodas. Então, ela foi dominada pela mente. Vocês que estão me ouvindo aí nesse momento, imagino que muitos, nesses dias difíceis da humanidade, quantos temores não nos dominam. Nós devemos ficar no caminho do meio. Não é sermos irresponsáveis, mas não sermos dominados. Quando o medo chegar, quando o pensamento negativo chegar, quando uma conjectura negativa chegar, observemos. Nós somos espíritos. Devemos observar, né? E caminhar com mais tranquilidade, com mais equilíbrio. Como eu disse, 8h15 mais ou menos, 8h20, eu farei uma pausa para saber se vocês têm alguma perguntinha a fazer para a gente ir caminhando para o encerramento do nosso estudo. Então eu abro aqui nesse momento, Tereza, para qualquer pergunta de qualquer companheiro, companheira que esteja conosco. Ô Sandro, ninguém escreveu, ninguém fez nenhuma pergunta escrita aqui. Eu não sei se alguém queira fazê-la através do microfone mesmo. Se quiser fazer através do microfone, pode fazer que a gente responde. Eu gostaria. O pessoal é muito tímido, né? Assim que vai fazer uma pergunta. Isso, tudo bem, Marcelo. Muito obrigada pela sua exposição. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre os postulados espíritas. Que sim, todos esses postulados que você citou, nós estamos essa semana inaugurando uma série na Netflix que fala a vida após a morte. Como você vê esses trabalhos que tem uma ordem científica, que não tem cunho religioso, como uma contribuição para que esses postulados cheguem até as pessoas? A Netflix fez um excelente trabalho. O que você tem a dizer sobre essa oportunidade? Eu fico muito feliz, porque eu acredito, Cíntia, que trata-se de um esforço do mundo espiritual superior para insuflar as ideias dos valores eternos na humanidade ainda dominada pelo materialismo. Nós não podemos acreditar que somente através do nosso movimento tão pequeno a espiritualidade venha fomentar as ideias da espiritualidade na Terra, né? Então, certamente, as artes, as ciências, há espíritos de escola trabalhando pelo despertar para uma nova consciência. Então, cada vez mais nós vamos encontrar cientistas como o Dr. Brian Miles, esse pesquisador notável, que publicou o livro Muitas Vidas e Muitos Mestres, após tratar de uma paciente, Catarine, por 18 meses em terapia convencional e não conseguia a cura. Ele que era cético, materialista, em Miami, psiquiatra, ele vai fazer todo um processo terapêutico através da regressão. Aos 3 anos, ela relata ter sido molestada, ele acha que ali estava o epicentro do transtorno dela, mas ela não melhora e ele tenta voltar um pouco antes, 2 anos, 3 anos, quando ela acessa um conteúdo do seu inconsciente de vidas passadas. E ele vai registrando, e dali a pouco ele está diante de um arsenal de informações, de um conteúdo muito interessante, a paciente se cura e ele publica o livro se tornando de espiritualista. Então eu vejo com muito bons olhos. Pode ter distorções, Cíntia, como no cinema, né? De repente a gente vai ver um filme com uma conotação espírita, que pode ter algo lá que não seja exatamente isso ou aquilo,
mas nenhum problema, porque aos pouquinhos as luzes vão sendo acendidas. E a ciência vai, mais cedo ou mais tarde, contatar essas questões. Agora, eu vejo também que o ideal é que essas pesquisas científicas também possam, aos poucos, ser iluminadas pelo aspecto moral da doutrina. Né? Porque saber apenas da imortalidade, os espíritos obsessores já sabem e continuam obsessores. Quer dizer, não foi suficiente para eles se perceberem imortais. Correto? Então, além da imortalidade, nós precisamos de evangelho. Muito obrigada, Rosado. Muito obrigada. As ordens. O Ednei mandou uma pergunta aí. Então vamos lá. Como a meditação guiada pode ajudar no enfrentamento dos problemas cotidianos? É a primeira. Muito bem, Ednei, obrigado pela participação. A meditação torna o homem mais sereno. A meditação nos arranca, aos poucos, dessa impulsividade, da nossa animalidade. Se nós avaliarmos, e direi, queridos amigos, os maiores problemas nossos, nós vamos identificar um elemento importante: a emoção em desalinho. Vou narrar para vocês um acontecimento real ocorrido na cidade de Salvador. Uma senhora está ao volante do seu automóvel, numa das principais ruas da cidade, né? Avenidas, quando passa um casal de moto e arranca ali o retrovisor do carro. A senhora entra em desespero, no nervosismo tamanho, e começa uma perseguição ao casal de moto que não para. E vai perseguindo, até que o casal entra de moto numa rua, era uma rua sem saída. E a senhora com o automóvel joga o automóvel sobre o casal, matando. Quando ela vai presa, eles identificam que ela é uma médica conhecida da cidade. Aí eu pergunto a vocês, qual era o estado mental dessa senhora, dessa médica? De tamanho ódio, de tamanho desequilíbrio. Você pode ficar até indignado com uma situação, mas a ponto de perder a cabeça e atropelar um casal que arrancou o retrovisor. Essa senhora estava em beta. A nossa mente funciona em 4 ritmos específicos. O ritmo delta, de 0 a 4 ciclos de pensamento por segundo, sono profundo. O ritmo teta, de 4 a 7 ciclos, relaxamento profundo. Nos interessam 2 ritmos mentais. O ritmo beta, que é de 12 a 40 ciclos de pensamento por segundo. Agitação total, nervosismo, aceleração. Aí é a fonte da ansiedade, da insatisfação, da raiva, do desequilíbrio. E a maioria tem entrado nesse ritmo e não tem saído. Pelo excesso de informações, o excesso de barulho, o celular na mão, com um mundo de informações. Há pessoas morando dentro de celular. Não tem paciência de ler um livro, se está lendo o livro, o celular faz um barulhinho, acabou a leitura. Porque quando faz o barulhinho, você vai ver uma mensagem, você leva 15 minutos para voltar a ter o mesmo foco que tinha antes. Então as pessoas estão cheias, abarrotadas de informações, aceleradas em beta. A meditação arranca a luz de beta e desce para a alfa, 7 a 12 ciclos de pensamento por segundo. Tranquilidade, serenidade, equilíbrio. Então a meditação nos dá a condição de observar, os pensamentos, observar as emoções e nos desidentificarmos disso, colocando a mente na palma da nossa mão. Então, nos conduz a um nível, a um eixo, a um ponto de equilíbrio, facilitando o autocontrole, o autodomínio. E isso é fundamental na nossa reforma íntima e melhorando e qualificando os nossos relacionamentos. A outra pergunta, Rosane, é como atrelar a meditação com os postulados da doutrina espírita? Sim.
algumas pessoas contestam, né? Achando assim, mas o Espiritismo não propõe meditação. Eu vejo que o Espiritismo, ele não fechou, não está tudo ali na codificação. Nós não podemos fazer da codificação kardeciana uma Bíblia. Disseram tudo. Então não vamos destruir, por exemplo, as obras de André Luiz. Analisem-se na época de Kardec, da codificação, existiam reuniões mediúnicas de desobsessão. Vê se vocês encontram lá Kardec relatando reunião de tratamento espiritual. Tinha não. Isso foi vindo depois. A meditação é muito presente no Oriente, né? E hoje muitos terapeutas estudiosos têm proposto a meditação. Ela é reconhecida cientificamente. Então, eu vejo a meditação como uma metodologia. Divaldo Franco não faz, por exemplo, as visualizações terapêuticas? Quem aí já viu na internet o Divaldo ali fazendo conosco as visualizações terapêuticas? Tem na codificação visualização terapêutica, Kardec propondo, os espíritos propondo, vamos fazer um relaxamento, vamos imaginar Jesus, uma fonte de luz. Não tem nada disso. São metodologias que, a meu ver, não contestam em nada. Então não é um dogma, é um método de harmonização mental. Mas vamos aprofundar. Jesus meditou, meus irmãos. O que Jesus fez durante 40 dias no deserto? Ele estava papeando com quem no deserto? Ele estava meditando. Jesus fez, olha bem, hein? Na época que não tinha trânsito, internet, celular, Jesus se afastou 40 dias do burburinho do povo para meditar, para alinhar ao psiquismo divino. E nós, comedores de angu com feijão, mergulhados nesse turbilhão de barulho, de trânsito, de tudo, não vamos silenciar? A meditação é uma forma de aquietar o pensamento. Então não vamos encontrar lá na codificação assim, que o homem separe todo dia um momento de meditação. Não. Nós vamos ver a proposta da oração, nós vamos ver a proposta do silêncio. Por exemplo, quando os espíritos falam conosco, segundo Allan Kardec, entre um pensamento e outro. Então a espiritualidade fala conosco no estado de não mente, de silêncio mental, de circunspecção. Então, a meditação está dentro dessa pauta de desacelerar a mente, de acalmar a mente. O que Jesus fez várias vezes ao se afastar do meio do povo, né? Às vezes a gente pode usar até o outro nome, relaxamento, vamos fazer um relaxamento, né? O nome pouco importa, o que importa é a prática, né? Não estamos aqui propondo aquela meditação, sentar em postura de lótus, né? Nada disso, é aquietar. A contemplação é um tipo de meditação. Se você está se alimentando, focando no momento presente, é meditação. Se você toma um banho sentindo a água ao momento, é um treinamento para o momento presente, que eu vejo muito útil para o nosso processo de autoconhecimento. Mais alguma pergunta, gente? Já temos 2 minutinhos. Peraí, chegou aqui uma pergunta. Vamos ver. Não. É um agradecimento. Que bom, espero ter ajudado de alguma forma. Ana Paula, obrigado, Ana Paula, pelo carinho. Agradecimento pela palestra. Podemos encerrar? Podemos fechar? Podemos. Eu quero encerrar, meus irmãos. Primeiro, eu quero agradecer a vocês a paciência, né? O carinho de me acolher aqui, agradecer a nossa irmã Tereza, né, que nos contatou, e eu espero estar mais vezes com vocês. Eu quero encerrar contando uma passagem que fala justamente da necessidade de autocontrole,
através do autoconhecimento, da vivência, né, do bem. Ocorreu um acidente aéreo nos Estados Unidos e houve a morte de todos os tripulantes e todos os passageiros. O avião estava próximo ao aeroporto quando a aeronave caiu. E foi aquela tragédia, e foram investigar, né, a caixa preta do avião para saber o que tinha acontecido. E constataram que o copiloto havia falhado. Ele não tinha comunicado ao piloto a altitude da aeronave, observando o altímetro. Ele deveria dizer 800 metros, 500 metros, e passando as coordenadas. Então foram investigar a vida do piloto e a vida do copiloto. O copiloto, a vida inteira, havia sido uma pessoa extraordinária, muito dedicado aos estudos, sempre havia sido aluno, o primeiro da classe, muito dedicado à sua profissão. A vida inteira ele sonhava ser piloto e atuava com muita competência. E não entenderam exatamente o que tinha acontecido. Mas quando foram analisar a vida do piloto, descobriram que 6 meses antes do acidente, ele havia recebido um comunicado da empresa de que teria que mudar de cidade. Ele teria que sair da cidade onde vivera toda a sua vida, com sua família e tudo. E ele ficou muito indignado. Ele considerou uma falta de consideração da empresa com ele, com os anos de trabalho dele e tal. E naqueles últimos 6 meses, ele começou a trabalhar muito nervoso, aborrecido, chateado. E no dia do acidente, ele havia recebido algum comunicado que ele teria que, de fato, sair da cidade. E na caixa preta do avião, identificaram que ele havia chegado muito nervoso, tinha falado vários palavrões naquele dia e havia destratado várias vezes o copiloto. Então chegaram à conclusão que o copiloto havia falhado porque havia se sentido ofendido, ficado mal também com o desequilíbrio do piloto. E acabou vacilando, falhando, aborrecido naquele clima negativo ali dentro. O copiloto acaba falhando e o piloto acaba também falhando e a aeronave cai. O que eu quero dizer com isso? Todos nós caminhamos com outras pessoas na aeronave da nossa vida. Todos nós lidamos com algum piloto, com alguma pessoa que muitas vezes nos agride, nos ataca, nos maltrata. Mas nós não podemos viver à mercê disso. Como diz Joana de Ângeles, o mal que nos faz mal não é o mal que nos fazem, é o mal que nós fazemos. Então nós devemos atentar para as influências negativas, não só de encarnados, mas de desencarnados. Nesse momento tão difícil do país, tanta briga, tanta confusão, nas redes sociais, tanta briga por conta de política, de tanta coisa, que possamos sobrevoar esses problemas, atingir um nível de equilíbrio, de respeito. Como a gente está numa fase de grande desrespeito, né? Desrespeito em relação às opiniões, à postura de cada um, como se nós tivéssemos verdades absolutas. Nós não temos verdades absolutas. Nós temos leituras de mundo, interpretações da vida. Então, que possamos trabalhar pelo nosso equilíbrio e que nenhum piloto venha nos desarticular, que nada de fora venha nos tirar do eixo, para que de fato consigamos dar conta da nossa administração, como diz o Espírito Emmanuel, dos nossos serviços diários, fazendo a nossa parte, onde quer que estejamos, porque somos co-criadores com o Criador.
A paz que queremos no mundo deve começar daquilo que pensamos, daquilo que sentimos, daquilo que falamos e daquilo que fazemos. Não importa, como dizia a Madre Teresa de Calcutá, fazer grandes coisas. O importante é fazer as pequeninas de forma grandiosa. Como nesse momento aqui com vocês, nessa ponte que a Teresa oportunizou, para estudarmos um pouquinho e prosseguirmos nos nossos esforços de autoiluminação. A minha gratidão profunda a vocês pela oportunidade e sigamos com o Mestre, hoje e sempre. Obrigado, Rossano. Muito obrigado pela sua explanação. Nos dará grandes reflexões para essa semana, para melhor agirmos. Queremos informar aos companheiros que na semana que vem irá nos falar o nosso querido Adriano Fernandes, e o tema será a caridade nossa de cada dia. Adriano é o companheiro da Casa do Centro Espírita do Anipada, todos nós conhecemos. Então, desde já a gente agradece ao Adriano, foi quem nos fez a leitura inicial, né? E agora, as nossas atividades da Casa do Chico online, companheiros, continuam às terças e quarta-feira, às 7h30 da noite, às 19h30. Agradecemos a presença de todos, são todos muito bem-vindos. Aqui estamos reunidos, podemos ter certeza absoluta que é um momento em que a espiritualidade nos usa para levar as nossas melhores energias para continuar nos trabalhos nas casas espíritas, as quais elas dirigem no plano maior, para continuar o trabalho árduo que elas desenvolvem. Vamos pedir ao nosso querido amigo que, por gentileza, faça a prece de encerramento. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade maior, agradecendo por esse momento de reflexão, que possamos, Senhor da vida, levar para o nosso cotidiano, ao longo de toda a semana, as reflexões aqui realizadas, compreendendo o sentido da vida, de servir, de crescer, de amar. Abençoe cada um de nós aqui presente, abençoe o lar de cada irmão aqui presente, que possamos ter uma semana de muita harmonia, de muita esperança, de muita força, pacificando os nossos corações, pacificando os nossos pensamentos e emoções, para entrarmos sempre na sintonia divina, estarmos sempre em sintonia com o pensamento divino. Agradecemos, Jesus, por essa doutrina santa e abençoada, que nos fala da origem de todos nós, do sentido da vida terrena e de nossa destinação, que é a iluminação, o autoaperfeiçoamento. Abençoe os irmãos, as casas espíritas aqui representadas, que possamos, Senhor, segundo a sua vontade, o mais rápido possível, retomarmos nossas atividades presenciais, a fim de levarmos essa mensagem a muitos outros corações. Nos guarde, Senhor, de todo mal. Abençoe São Mateus, abençoe o Brasil, abençoe o nosso planeta. Que assim seja. Que assim seja. As pessoas estão agradecendo aqui, gratidão, excelente palestra. Então, mais uma vez, querido amigo, leve aos companheiros para casa o nosso abraço e, se Deus quiser, ainda nos encontraremos pessoalmente para usufruir mais um pouco do seu conhecimento. Obrigado, muita luz.